Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Dr. Júlio Pínola. Eu sou o Dr. Júlio, neurologista, neurofisiologista clínico e médico do sono. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que tem chegado para mim no consultório muito frequentemente e que tem causado muitas dúvidas aos pacientes e aos acompanhantes. Então o assunto de hoje será a demência. É muito importante que fique claro que quando um paciente tem múltiplas lesões no cérebro de ordem isquêmica, por exemplo, não faz absolutamente nenhum sentido o doutor, o médico, dizer para o paciente ou para os familiares de que esse paciente tem uma doença de Alzheimer. Então, é exatamente isso que motivou eu fazer essa videoaula. Por quê? Porque eu tenho, há pouco tempo atrás, eu recebi um paciente no consultório que começou a desenvolver um quadro demencial e ele também tem Parkinson. Ora, eu não vou dizer que esse paciente tem Alzheimer, porque se ele tem Parkinson, a demência que ele está desenvolvendo está relacionada ao Parkinson. E isso acaba gerando uma grande confusão para os familiares. Porque o paciente fica indo de consultório em consultório e tendo informações diversas, diferentes. Esse caso que eu estou contando é exatamente isso. O paciente ia num consultório e falavam, é Alzheimer. Veio no meu consultório, eu falei, não, é uma demência de outra origem. Aí vai num outro consultório, o cara fala que é outra coisa. Então acaba se gerando uma grande confusão e não se fala a mesma linguagem. Então esse vídeo está sendo motivado para esclarecer para os familiares que existem muitas outras formas de demência e que têm posturas e condutas completamente diferentes. Certo? Então hoje nós vamos falar desse assunto. E vamos começar então. Primeiro, nós precisamos de definir o que é demência. Porque existe um outro conceito que já eu explico. Então, é a perda da função cognitiva. Ou seja, é a perda do pensamento, da lembrança ou memória e da razão. De tal modo que isso interfira na vida e nas atividades diárias da pessoa. Tá? Então é importante que fique claro que é a perda do pensamento, da lembrança e da razão. E isso tem que, da memória e da razão. E isso tem que interferir na vida e nas atividades diárias. Muito bem. Qual é a diferença entre demência e mudanças de memória? Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações do cotidiano. Por exemplo, aonde eu coloquei a chave, você esquece a carteira em casa, esquece um monte, menos o celular. Quase ninguém esquece o celular em casa. Todo mundo está preso ao celular como quem está preso ao cordão umbilical. Então, muitas vezes a gente esquece coisas do dia a dia. E isso não necessariamente é um quadro de demência, tá certo? A chave para começarmos a definir a demência é a velocidade de progressão. Tá certo?
Então veja bem, isso é muito importante. Quando o paciente começa a esquecer muito frequentemente coisas do dia a dia e isso começa a progredir de maneira relativamente rápida, levante a antena, porque pode ser um quadro de demência. Quais são os sintomas que ajudam nós caracterizarmos melhor as alterações relacionadas à demência ou não? Então, a habilidade da fala é um componente muito importante. Então, pausas na fala, nomear coisas pelo nome errado, dificuldade em entender o que os outros falam, é um sinal, ou melhor, um sintoma de que o paciente possa estar desenvolvendo demência. Perda da memória. A perda da memória para coisas específicas. Tá? Por exemplo, esquecer o nome de pessoas próximas. Mudança na memória de curto prazo. Então, a incapacidade de se lembrar de conversas ou eventos importantes. Dificuldade de orientação. O paciente começa a se perder em locais familiares antes. Tá? Ou seja, locais que ele conhecia, que já lhe eram familiares, ele começa a se perder. Por exemplo, o paciente vai à padaria e ao tentar retornar não consegue, se perde. Habilidade social. A perda de interesse em se socializar. Ali saiu socializer, é porque é do inglês. Perda de habilidade de se dirigir aos outros e um comportamento inapropriado. O paciente às vezes começa, uma pessoa educadíssima, centrada, começa a falar palavrões, coisas que ela nunca teve o hábito de fazer. Então, esses sintomas caracterizam o quadro demencial. Causas de demência. Agora nós estamos começando a entrar num campo que vai ficar interessante. Nós temos as causas reversíveis. Então, note bem, existem causas que são reversíveis de demência. Então, nem tudo são causas irreversíveis. Então, a pessoa pode estar fazendo o que nós chamamos de pseudodemência, uma falsa demência. Os sintomas são de demência, mas a causa é plenamente reversível. Tá certo? Então vamos lá. Causas de demências reversíveis. Nós temos o delirium. Veja bem, eu estou falando delirium. Eu não estou falando delírio. Delirium é uma condição médica, seja ela qual for, por exemplo, uma infecção urinária, tá? Uma desidratação, uma diarreia muito importante que gera desidratação. No idoso, no velhinho, pode produzir um quadro de delirium, que é um quadro de extrema confusão cerebral que, ao tratar a causa, por exemplo, a infecção urinária, esse quadro se reverte. Então, o delirium é uma das causas de demência reversível. Outra causa, hidrocefalia, pressão normal. Isso é uma condição, eu não vou ficar entrando em detalhes, porque esse é um vídeo para você que tem, você leigo, que tem um paciente com demência em casa, ou com uma possível quadro demencial. Hidrocefalia é o aumento da pressão dentro da cabeça. É aumento da pressão licórica, porém, essa pressão está normal quando medida.
Síndrome de Wernicke-Korsakoff ou deficiência de vitamina B1. Isso é muito comum no alcoolismo. Deficiência de vitamina B12. Hematomas subdurais. Então, é muito comum o velhinho que bate a cabeça, se tropeça dentro de casa, bate a cabeça no armário e a partir de alguns dias ele começa a ficar confuso, começa a trocar o nome das coisas, começa a não reconhecer os familiares. E o que esse velhinho pode estar desenvolvendo é um quadro de hematoma subdural que, tratado dentro do prazo ideal, normalmente cirurgicamente, vai ser resolvido e a demência desaparece. Hipotireoidismo. Essa é uma causa bastante frequente de pseudodemência ou de demência reversível. Então hoje é muito comum as pessoas terem hipotireoidismo. E quando esse hipotireoidismo não é tratado, ele chega em estágios muito avançados e a pessoa começa a ter dificuldade de lembrança, dificuldade de memorização. E quando você trata esse hipotireoidismo, esse quadro se reverte. Tumores. Tumores no cérebro podem gerar pseudodemências. Ao se remover esses tumores, você resolve o problema do paciente, tanto do tumor quanto da demência. E reações tóxicas a substâncias ou remédios. Então, remédios que interagem com outros em superdosagem podem produzir de pseudodemência ou demência reversível. Tá? Agora nós vamos para o outro lado da moeda, que são as demências irreversíveis. Está escrito irreversíveis errado, está escrito irreversíveis errado ali. É com um S só, tá? Por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma condição é uma demência. Então, veja bem, demência não é uma doença propriamente dito. Demência é um sinal e um sintoma, tá? Então, cuja causa é, por exemplo, a doença de Alzheimer. Uma outra causa de demência, demência vascular. Tá? Então, a demência vascular também, a causa são pequenos infartos no cérebro, pequenos vasinhos que se fecham ou que estão entupidos, que vão produzindo um quadro de demência que não é reversível. Por quê? Porque você não consegue, pelo menos até hoje, não se conseguiu fazer com que esses vasinhos dilatassem ou se desentupissem e ocorresse a plasticidade cerebral no sentido de recuperação do que foi perdido. A doença de Parkinson, aqui eu faço um entreposto, pode ser o que nós chamamos de doença de Parkinson ou síndrome parkinsoniana. Olha, qual é a diferença? É que síndrome de parkinsoniana ou síndrome parkinsoniana são muitas doenças que geram sintomas muito parecidos com o da doença de Parkinson, que é aquela que o paciente treme. Ela também pode cursar com um quadro demencial. Demência de Corpus-Levy, que é uma síndrome parkinsoniana. Tá? Então, nessa síndrome parkinsoniana, ela ocorre demência. A doença de Huntington é uma outra doença neurológica, eu não vou entrar no mérito porque não é o caso. Neurosífilis, então, a sífilis é aquela doença sexualmente transmissível, melhor dizendo, transmissível, que está crescendo o número de casos no Brasil. Ela tem 3 estágios, que é a sífilis primária, tem a sífilis secundária, que dá uma lesão de pele passageira, a pessoa nem se dá conta disso, e a sífilis terciária ou neurosífilis, que pode cursar de maneira grave, com óbito, com lesão neurológica importante, trazendo dificuldade de marcha, dificuldade para caminhar e até com demência. Doença de Creutzfeldt e Jakob. A doença de Creutzfeldt e Jakob é a chamada doença da vaca louca. Ela gera um quadro demencial e na maioria das vezes o quadro
é fatal. E por último, eu botei demância, mas na verdade é demência relacionada ao HIV. Hoje cada vez menos presentes por conta do tratamento extremamente efetivo. Tá? Então essas seriam causas de origem irreversível. Ok? E os estágios da demência? Nós estamos falando em estágios da demência de um modo geral. Ela passa por vários estágios. Os 3 primeiros estágios são chamados estágios precoces da demência. O que acontece? O paciente começa a esquecer onde colocou um objeto, isso começa a progredir, ele começa a esquecer nome de familiares distantes, ele dá uma perdida, às vezes, assim, ele está no trânsito, puxa vida, onde é que eu estou? Ele dá aquela falhada, começa a performance no trabalho cair drasticamente e vai tendo dificuldade de concentração. Veja bem, é importante enfatizar o seguinte: isso aqui não necessariamente significa que o sujeito está ficando com Alzheimer. São sintomas precoces de uma demência que pode ser daquelas reversíveis ou não. Então aqui nós estamos falando apenas dos estágios da demência, tá? O 4º estágio, que é chamada de demência leve, e ele se caracteriza pela não percepção do esquecimento de eventos que ocorreram recentemente ou de extrema importância. Começa a esquecer coisas da história pessoal, dificuldade em reconhecer faces e pessoas. Então aí já é nível 4, estágio 4. No estágio 5 é chamada demência moderada. Então, nesse caso, o paciente começa a precisar de uma assistência para realizar tarefas do dia a dia, como por exemplo, botar uma roupa, esquecimento de nomes de familiares ou pessoas já próximas. E isso começa a interferir em funções muito básicas do dia a dia. Dando continuidade, o 6º estágio é a demência moderadamente grave, que começa a haver comportamentos alucinatórios, o paciente começa a ter delírios, começa a ter um comportamento obsessivo, ou seja, começa a lavar a mão direto, lavar a mão toda hora, o tempo todo, começa a ficar agressivo e começa a perder o controle sobre as suas próprias emoções. Tá? E por último, o último estágio, que é o estágio de demência grave, onde há a perda completa da capacidade de se comunicar. Essa é a fase mais triste da doença. Tá? Tratamento. Por essa parte eu vou passar en passant, muito rapidamente. Por quê? Porque nessa parte a gente entra num campo médico e não é o objetivo disso aqui. Então nós temos o tratamento das causas reversíveis. Ora, se eu tenho hipotireoidismo, como é que eu vou tratar meu quadro demencial ou pseudodemencial? Tratando o hipotireoidismo. Uma vez que eu trato meu hipotireoidismo, eu resolvo a demência. Tá? Isso é um exemplo. E das causas reversíveis? Nas causas reversíveis a coisa fica muito difícil. A gente começa a tratar os sintomas que os pacientes estão tendo. Ou seja, você começa a tapar o sol com a peneira. Você tem que melhorar a qualidade de vida. Dizer que eu vou passar um medicamento para esses pacientes e que eu vou reverter a demência desses pacientes, quem disser isso é um mentiroso, é um picareta. Você não faz retroceder a demência e nem para a progressão da doença. Você também não para a progressão da doença. Você começa a tapar buracos para melhorar um pouquinho a qualidade de vida desses pacientes.
tá? Como que eu, cuidador, eu, mãe, eu, pai, eu, filho, eu, tio, eu, cuidador, devo conduzir os pacientes com demência, e aí eu vou me voltar basicamente para as demências as demências irreversíveis, tá? Agora não é mais para as demências reversíveis. Isso aqui é basicamente para aqueles cuja demência não é reversível. Então eu tenho que mudar a forma de me comunicar com esse paciente. De que forma que eu faço isso? Usando frases curtas e simples. Entendeu? Estabelecer rotina para esses pacientes. É muito importante que nós estabeleçamos rotina. Hora de acordar, hora de levantar, hora de tomar café, hora de almoçar, hora de tomar sol. Ou seja, a gente precisa de estabelecer rotinas relativamente rígidas. E isso dentro da medicina do sono nós chamamos de Zeitgebers, tá? Ou seja, sincronizadores. E como é que a gente faz isso? A gente tem que evitar determinadas coisas. Por quê? Mudanças de ambiente e de atividade geram confusão. Então, assim, o que a gente faz? A gente mexe o mínimo possível no ambiente e nas atividades que esse paciente deverá fazer. Nós temos que tornar isso rotineiro para ele, só isso. Porque se ele faz uma coisa hoje, tá certo? Vamos dizer que ele, 9 horas da manhã, ele vai sair para tomar sol. E ao invés de você levar ele para tomar sol, você leva ele para assistir um jogo de futebol. Isso acaba gerando uma confusão no paciente que está com demência. Tá certo? Nós temos que estimular a independência desse paciente, por mais que nós saibamos que o final é inexorável, ou seja, a gente sabe no que vai dar, mas a gente tem que tentar fazer com que ele seja o mais independente possível pelo maior espaço de tempo possível. Ou seja, nós temos que fazer com ele e não para ele. Entendeu? Então, por exemplo, escovar os dentes. Seu José, o senhor precisa de escovar os dentes agora, está na hora de escovar os dentes. Deixa ele fazer a escovação dele. Se ele não estiver conseguindo fazer essa atividade proposta, aí sim eu vou auxiliá-lo, não fazer tudo por ele. Tá? Então nós temos que estimular ele fazer as coisas, se ele não conseguir, então nós o auxiliamos. Nós temos que cuidar da segurança desse paciente com demência. Por quê? Porque eles frequentemente se acidentam. Então, como é que a gente faz, como é que a gente mexe nessa segurança? É botando um guarda do lado de fora de casa? Não, é dentro de casa. Como? Retirando tapetes, nós colocando um piso antiderrapante, colocando barras de segurança, sobretudo no banheiro, que é uma fonte de acidente enorme para esses pacientes. Tá? Evitando tapete dentro do box. Por quê? Porque o tapete é fonte de tropeço também. Então você tem que mudar o piso, na verdade, não é colocando o tapete. É mudar o piso do box. Colocar barra de segurança próximo do vaso para que ele não se acidente. E assim por diante. Dar algumas regras para a alimentação, sobretudo as relacionadas à rotina. O local tem que ser tranquilo e nos horários regulares. Cuidado com a pele desses pacientes. Por quê? Normalmente são pessoas idosas. Existe uma fragilidade capilar. Então, eu, por exemplo, eu sei exatamente quando eu passo dentro numa enfermaria com os meus alunos e aquele paciente está cheio de hematomazinho distribuído pela pele. E aquilo são aquelas esbarradas que o paciente dá na cama, em qualquer lugar.
que acaba fazendo hematoma por conta da fragilidade capilar. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos manter a pele desses pacientes o mais hidratado possível. E naqueles pacientes que estão acamados, nós devemos modificar a posição do paciente o tempo todo, de hora em hora, de 30 em 30 minutos. Por quê? Porque senão ele vai fazer o que nós chamamos de escara de decúbito, que é uma úlcera, uma ferida na pele, que aquilo infecta e é causa de óbito nos pacientes, porque gera uma infecção, dali sepsis e o paciente acaba morrendo. Então a gente tem que cuidar, aquilo dói, aquilo tem que ser tratado. Então melhor evitar as escaras de decúbito, essas feridas de posição, né? O paciente fica numa determinada posição durante muito tempo, ele está emagrecido, o osso acaba lesando a pele e aquilo vira uma ferida enorme, difícil tratamento, difícil resolução. E o paciente sofre muito. Então nós precisamos o paciente precisa estar com a pele hidratada e aqueles que ficam acamados deverão ser mudados de posição a cada meia hora, a cada hora. E por último, esses pacientes precisam de tomar sol. Eles precisam de tomar sol, beber ou comer derivados do leite, porque esses pacientes frequentemente têm hipocalcemia, têm hipovitaminose D, e isso precisa de ser resolvido, porque senão é mais um problema que nós estamos arrumando para esses pacientes. Então, meus amigos, era isso que eu queria falar com vocês. É um assunto que gera bastante interesse. Eu procuro esclarecer de uma maneira fácil, num linguajar mais tranquilo. Determinados temas, isso torna um pouco difícil. Eu falei um monte de nomes de doenças ali que vocês talvez nunca tenham ouvido falar, mas é a título de ilustração, né, para vocês saberem que tem outras doenças que podem gerar um quadro de demência. Fiquem atentos a novas postagens, todas as sextas-feiras, às 18 horas, estamos postando um novo vídeo com um novo assunto, uma nova curiosidade. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar o like e não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que você gosta, com aquelas pessoas que têm interesse nesses temas, para participar do nosso canal. E se quiserem mandar perguntas, sugestões, nós também estamos absolutamente disponíveis para esclarecer e poderão até ser temas de novos debates, novas conversas, novos vídeos. Ok, meus amigos? Um grande abraço, fiquem com Deus.